Tenho duas situações para relatar aqui. Como vereadora, fiscal do povo, representante da população. Uma situação é o passeio público que está sendo realizado na ida ao bairro industrial. Eu imagino que muitos aqui devam ter passado, ou a população deve ter informado a situação. Eu solicitaria a fiscalização dessa obra, porque nós temos algumas coisas estranhas naquele passeio, principalmente na questão de acessibilidade, né? Nós temos a linha, no caso, que seria para as pessoas com deficiência, aquela linha vermelha, vamos falar assim, para que todos consigam entender. No meio dela, nós temos um poste, né? No passeio. Aí, a partir disso, foi feito um desvio do poste, sendo que no projeto está a retirada do poste, mudança de local desse poste. Então, não está sendo seguido o projeto, está se fazendo o desvio dos objetos. Nós temos também um terreno que a linha agora esqueci o termo, o nome correto dessa linha para as pessoas com deficiência visual terem a sua condução, né? Nós temos terrenos em que a linha foi desviada até passar o terreno e voltou depois novamente e seguiu uma única linha. Então, ela tem desvios. Eu não sei se muda conforme proprietários de terrenos, mas ela deve ter uma metragem específica, o passeio deve ter metragem específica, a questão de mobilidade deve ter leis sobre esses passeios públicos, né? Então, eu vejo que ali tem algo meio estranho acontecendo, né? E se no projeto está retirada do poste, ele deve ser retirado, não contornado. Então, a administração deve estar vendo algo sobre essa questão desse passeio. Outra situação que foi comentado na última sessão foi em relação ao hospital. Então, eu sou sócia do hospital, e como sócia eu visito constantemente também para saber como está o funcionamento e também porque a gente tem acesso às informações, sabe como é que funciona também. E hoje estive novamente visitando o hospital para entender um pouquinho mais do que realmente está acontecendo, do que é fato, do que não é, né? Porque todos aqui ouvimos várias histórias, vamos dizer assim, e fatos, né, concretos são de que o nosso hospital, sim, está com 2 meses de salário atrasado para os médicos. A parte dos funcionários, fevereiro foi pago essa semana, e, a princípio, março vai ser pago na próxima semana. Mas a parte médica, não. Tá? Então, estive conversando então, com o diretor para entender um pouquinho mais. O que eu comentei na última sessão, né, que a conta nunca vai fechar se não tiver busca de emendas. Ano passado, teve 2 repasses de Covid, que os 2 eram de 210 mil. Então, deu 420 extra. Então, foi conseguido, mais ou menos, fechar a conta. Esse ano, se não tiver emenda para o hospital, não vai fechar. Vai faltar em torno de 500 mil para fechar a conta. Então, tem alguns questionamentos, mas o que o hospital está fazendo com o dinheiro? Como que agora não chega mais? A conta é básica, se pegar o valor dos médicos, o valor da folha, o valor de medicamentos, de manutenção, não fecha mensalmente o hospital, dá negativo. E nós sabemos, conversando também com o diretor, ele me passou algumas situações. Até então, o hospital recebe 39 mil do SUS, que isso foi definido devido à questão do Covid, que então é um valor fixo até junho. A partir de junho, volta o valor conforme a produção, que dava em torno de uns 20, no máximo 25 mil, com um monte de internações. Então, vai ter que trabalhar com muita internação. Se tiver muita internação, vai aumentar a despesa de medicamentos e materiais. Então, daqui a pouco, esses 20 que vão entrar, vão sobrar uns 10. Né? Então, a partir de junho, a tendência é ainda piorar. Tá? Como sabemos até o momento, não temos emendas para o hospital, então a situação não está fácil e não está controlada, eles estão muito preocupados. Tiveram uma segurança da administração de que estariam pagando os médicos. Então, ele me falou, eu estou repassando a fala que eu ouvi, que teve um comprometimento de que seriam pagos 2 parcelas por mês,
e que o restante seria buscado em emendas, em reunião, num escritório jurídico aqui do município, isso em final de 2020. Então, são informações que o hospital está se comprometendo com os funcionários, né, a equipe de enfermagem, o pessoal da manutenção, mas que tinha esse suporte ou essa promessa da administração. Mas, indiferente disso, a gente não, né, não sabe, não vem aqui falar nessa situação, mas as emendas sempre foram parte da busca de recursos para o hospital. Sempre teve que ter emenda, senão não vai fechar a conta. Então, se o executivo achar que vai fechar o hospital. Se não tiver emenda, isso é fato. E daí eu fico um pouco triste, porque 100 mil para a casa familiar foi dito ao deputado que não precisava, que a casa já tinha o suficiente e que poderia utilizar em outro município. Por que nós não podíamos ter passado esse recurso para o hospital, então? Por que não chamou nós, vereadores, para conversar, para ver onde é que nós queríamos colocar esse recurso? E assim, se nós não fizer alguma coisa agora, depois não adianta nós vir comentar, porque a partido A ou partido B, ou qualquer situação, o momento está bem crítico e vai piorar. Então, eu pediria aqui, agora é quase um momento mais difícil de conseguir recursos, porque essas emendas já deveriam ter vindo ano passado. Nós conseguimos 650 mil para infraestrutura e mais um valor para PAI. Só que veio várias emendas, né? Várias emendas para o município, mas nenhuma para o hospital. Então, eu pediria, se a gente pudesse fazer uma moção da Câmara, fazer uma mobilização, pedir para alguns deputados, mandar para a Casa Civil, o que nós podemos fazer para auxiliar nessa busca de recursos e tentar fazer algo de imediato. Então, eu pediria o apoio de todos os vereadores, se nós pudéssemos fazer uma moção em prol do hospital.